Bom dia! Antes de irmos ao programa de hoje, um docinho para quem adivinhar aonde estou. Bem, não é difícil de perceber. Viana do Castelo, vim aqui trabalhar, já lhe vou explicar uma das coisas que se vê ali ao fundo. E já percebeu, está com a cor do dinheiro do dia 28 de julho do ano da graça de 2020. Dois alertas. Apesar de estar em Viana, hoje mantém-se a habitual rubrica Think Tank, comigo, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Vai ser por volta das 18h30 e mesmo à distância não vamos falhar com o assunto. Bom, no destaque que vamos ter para o programa de hoje está a soberania dos endividados, como costuma dizer Joaquim Aguiar, e a independência dos respectivos países, ou seja, a condicionalidade das medidas que a União Europeia impôs para o Fundo de Recuperação. Em segundo lugar, vamos analisar duas entrevistas importantes de Francisco Assis. Eu tinha-lhe dito isto ontem, falei no assunto à passant aqui no programa da manhã. As entrevistas de Francisco Assis e de Sérgio Sousa Pinto ao Jornal Público. Duas entrevistas muitíssimo interessantes e vamos passar isso em revista no programa de hoje. Como dizia há bocadinho, o programa hoje é feito em Viana do Castelo e, sem mais delongas, vamos então à agenda de hoje. Período antes da ordem do dia. Ficámos a saber ontem que a Associação de Hoteleiros de Portugal quer vouchers para transportes, aliás, vouchers para hotelaria e transportes gratuitos em Lisboa até março do próximo ano. Então a ideia, diz a Associação de Hoteleiros de Portugal, através do seu presidente Raul Martins, é estimular que as pessoas venham para Lisboa, tanto turismo nacional como turismo espanhol, venham para Lisboa, possam visitar museus, possam utilizar gratuitamente transportes públicos e aquele voucher de 50 euros que possa ser utilizado para estadia nos hotéis ou então equiparados. Bom, eu acho muito bem que o setor se mexa. Já aqui tinha comentado umas sugestões da Associação de Hoteleiros há várias semanas. Acho muito bem que o setor se mexa. Agora, quando se quer pensar em planos sérios para a recuperação de um setor que é dos mais fortemente afetados pela pandemia, é bom pensar duas coisas. Tem que ser propostas, primeiro, sustentáveis e, em segundo lugar, que tenham um efetivo impacto no setor. Desconfio que vouchers de 50 euros e transportes gratuitos em Lisboa para quem visitar a cidade não têm um impacto por aí adiante. Mas é bom perguntar a quem faz estas propostas como é que empresas de transportes públicos têm déficits crónicos, têm dívidas. Repare uma coisa, isto é que é importante falar. O endividamento das empresas metropolitanas de transportes públicos, Lisboa, Porto e a CP, ascende a mais de 15 mil milhões de euros. Quando a Troika chegou a Portugal, aquilo era 17 mil milhões de euros. Ora, estar a tomar decisões destas, que a gente percebe que tem um impacto muitíssimo limitado. Repara uma coisa, transportes gratuitos, como é que depois se garante que é este fulano que vai entrar e não aquele? E como é que se garante que não são residentes? Isto tem um impacto brutal nas contas. E tem nas contas públicas, ou seja, é impostos que nós vamos ter que cobrar mais tarde para pagar estas coisas. Moral da história, quando quiserem fazer propostas, vale a pena pensar primeiro qual é o seu impacto e, sobretudo, qual é o seu custo, porque a relação custo-benefício, aqui suspeito eu, não serve para rigorosamente nada, a não ser para sobrecarregar o já sobrecarregado contribuinte português. Bom, segundo ponto da conversa de hoje. A SIC anunciou ontem e a TVI foi atrás, na sequência, não quer dizer foi atrás, copiou, foi na sequência, não sei o que é que se passou, anunciou que acabam os programas de desporto nas televisões com delegados dos clubes. Salve! Eu e julgo que milhares de portugueses já não conseguimos ver certos programas à conta do fanatismo e da gritaria e da selvageria, para não falar em falta de educação, que se via em alguns destes programas. Eu arrisco mesmo dizer que, do ponto de vista de conteúdo, eu gosto de futebol, eu gosto de análise de futebol e gosto de bons comentadores que me analisam o jogo de futebol e as equipas.
Odeio fanáticos. Aqueles tipos que chegam ali, despejam ódio e fel e que não veem rigorosamente mais nada do que o seu clube à frente. Jogue bem ou mal, cuja-se claque se porte bem ou se porte mal, enfim. Isto é uma medida de saudar. Como disse, começou na SIC, já vai na TVI, vamos ver se estende a outros canais. Eu, sinceramente, acho que valia a pena. Bom, o fim do estado de calamidade em 19 freguesias de Lisboa, anunciado ontem pelo Ministro da Administração Interna. Isto vai mudar muita coisa? Eu suspeito que não. Agora, há uma coisa que nós temos que meter na cabeça. Nós continuamos a cometer um erro. Pelo caminho que estamos a levar, vamos morrer da cura. É importante as medidas sanitárias, sim senhor, mas é importante perceber que nós progressivamente vamos ter de ficar imundos, porque já se percebeu que isto não se vai embora rapidamente, já se percebeu que não se arranja cura para isto rapidamente, já se percebeu que não se arranja vacina para isto de forma célere. Portanto, é bom que a gente ponha na cabeça que isto vai ser inevitável e, sobretudo, como você começa a ver, já não é só na zona metropolitana de Lisboa, e mesmo olhando aqui para o lado, já se nota que em Espanha há um disparo de contágios, em França há a mesma coisa, na Alemanha vai pelo mesmo caminho, e ainda ontem, o Reino Unido anunciou que, além daquelas restrições, a Espanha pode também colocar restrições a quem viaja de França e Alemanha. Eu sei que há aqui uma coisa também, eles já estão fora da União Europeia, não é? Praticamente fora da União Europeia. Portanto, há sempre aqui um outro efeito que tem a ver com um efeito político e também de conquista de votos. Mas atenção, isto é um movimento que existe em Portugal neste momento, existe em Espanha e já alastrou, é uma situação que já alastrou outros países e provavelmente vai agravar-se e se calhar aqueles que estão a dizer que nós vamos ter um inverno complicado têm razão. Ponto seguinte, já conhece o novo regime do layoff simplificado? Bom, se não conhece, é bom que esteja atento a ele. E porquê? Porque, veja bem, a história está bem contada no Jornal de Negócios, no meu jornal, de hoje. Porque as empresas que tiverem uma quebra de faturação igual ou superior a 75% já não vão poder continuar no layoff simplificado, exceto em situações muitíssimo específicas. E mais, o apoio aqui já não vai ser como se estava até agora. Vai ser só para redução do horário. O que é que isto significa? Que as empresas vão ter mais custos. Vai haver uma gritaria, de certeza, eu ainda não percebi nada esta manhã, mas vai de certeza haver uma gritaria por parte das empresas, das associações empresariais, mas repara uma coisa, o Estado, e como vamos ver a seguir pela sessão orçamental, não pode custear isto não pode continuar. Vai ter que haver um momento em que, de reconhecimento, reckoning, que é o que é que vai acontecer a partir de agora? As empresas vão fechar, vamos continuar a custear o layoff na forma que está a suceder. Vai haver um momento nos próximos meses em que tudo isto nos vai cair em cima. Um deles é março, abril do próximo ano, eu prometi ontem falar do assunto, haveremos de voltar a esta matéria. Ponto seguinte, eu não tinha reparado, mas ontem vinha para aqui trabalhar em Viena e recebi um dos comunicados, estava a ver aqui uma notícia, ali ao fundo estão 3 torres eólicas do projeto Windfloat. São várias empresas que fazem parte daquilo, eu posso lhe dizer algumas delas, além da EDP Renováveis, a Engie, a Repsol e a Principal Power. O que é que aquilo é? São plataformas flutuantes com aerogeradores. Neste momento estão apontados ali à Galiza. Esta é a nova tendência. As energias renováveis, e sobretudo as que recorrem ao vento, têm um problema. Não há muitos sítios já livres para instalar turbinas. Ora, na Europa já começaram a aparecer parques fixos, mas este é o primeiro parque flutuante. Aquelas torres que ali estão, prevê-se venham a fornecer energia equivalente a 60 mil residências. Ora, eu julgo que no futuro, se aquilo funcionar bem, é algo que nós vamos ver em outras zonas aqui da costa portuguesa. Já sabe qual vai ser o problema, não é? Vai haver, de certeza, protestos ambientais e coisas do género. Mas eu julgo que aquilo vai ser uma das soluções. Ponto seguinte, vou voltar à história de Bruno Candé. E porquê? Não era preciso esperar muito. Ontem vimos 2 posts, 2 tweets, um da Ana Catarina Mendes, a dizer indignada com a morte do ator Bruno Candé por motivos racistas. O outro da Marisa Matias, também não é novidade nenhuma, Marisa Matias aproveita qualquer tipo de situações para falar em racismo por aí adiante. Eu vou repetir isto. Aquilo foi um crime hediondo.
Foi uma coisa inadmissível e eu espero que o responsável apanhe a pena máxima. O que é que não está certo aqui? É a gente correr a substituir-se a investigações e a justiça. E começar a aparecer com teorias que é racismo, que é isto e aquilo. Eu não sei se é, percebe? Até pode ser que seja, mas é bom, primeiro, não correr atrás destas coisas precipitadamente. Em segundo lugar, estar a substituir-se às autoridades. Se for racismo ainda é mais grave, é mais hediondo, é uma estupidez. Mas o que não faz sentido é este tipo de proclamações, que são claramente populistas e têm apenas como objetivo ir recolher apoio para causas que, eu repito, Portugal não tem, que é um problema generalizado de racismo, mas que certas forças políticas aproveitam para pôr na ordem do dia para criar factos e para criar agendas. Ora, isto é que é lamentável. Bom, vamos então à agenda de hoje. E a agenda de hoje começa com déficit orçamental. Despesa superior à receita. É isso que quer dizer déficit. No primeiro semestre deste ano, o déficit pulou para 6,8 mil milhões de euros. Você recorda-se que ainda há 4 meses havia gente a regozijar-se porque, afinal, isto era um superávit, não é? O que nós tínhamos na altura. Grande conversa em relação a 2019, que se antecipou o superávit, e não foi surpresa nenhuma, como vocês se recordam, eu andava a dizer isto desde a primavera de 2019, e que estava resolvido o problema das finanças públicas, não sei das quantas. Bom, está aqui o espelho de que está resolvido. Você dirá com razão, está bem, mas isto é uma situação extraordinária, ninguém estava a contar com aquilo, é um problema que se calhar não se repete, seja. Mas se você comparar Portugal com o tal de superávit de 1000 e poucos milhões de euros, com outros países da Europa, olha, a Alemanha, olha, a Holanda, está a ver, a própria Dinamarca, a própria Suécia, você tem uma surpresa, que é, primeiro, a situação orçamental daqueles países não se degrada tanto quanto a portuguesa. Primeiro ponto. Segundo ponto, porquê? É apenas porque eles não dependem do turismo? Sim, também é verdade que aqueles países não têm o peso dos serviços como nós temos, como por exemplo a Alemanha, como por exemplo a Holanda, mas é isso que explica? Não. O que explica este descalabro, que isto é um descalabro, não tem outro nome, é o problema estrutural das finanças públicas portuguesas versus estes países. Ou seja, isto é a prova evidente, e nós olhamos depois por aqui fora, e vemos, por exemplo, só a pandemia já nos custou, ao Orçamento de Estado, 3,7 mil milhões de euros. Se você for ver o que se dizia em maio, os números de maio, este número era de 1,8 mil milhões, portanto praticamente duplica. Mas, do ponto de vista da receita, cai 9,4%, a despesa sobe 5,4% e só não sobe mais, sabe? Primeiro a despesa vai subir. E você vai ver, como vamos ver a seguir, as referências ao Tribunal de Contas que nós falámos aqui na semana passada, a despesa vai subir. Mas o ponto aqui é este. Isto só não sobe mais porque, como você percebeu, há uma série de medidas que foram sendo adiadas, travadas, aquilo não foi por acaso. Mas, se olharmos aqui para a execução orçamental como um todo, a surpresa ainda é maior. E porquê é que é maior? Porque se você for ver, temos situações, olha, quer ver, no total, por exemplo, o IVA. O IVA tem uma redução de 12,4%, uma quebra de 12,4%, ou seja, 1,1 mil milhões de euros. Bem, mais, como você sabe, houve o adiamento de uma série de receitas. O Governo, cerca de 750 milhões de euros, mais ou menos. O Governo diz assim, a gente até vai recuperar isto mais tarde. Vai? Nós não sabemos. É óbvio que foi bom tomar essa decisão, e foi bom porquê? Porque as empresas foram todas apanhadas de surpresa e não tinham forma de pagar uma série de impostos. Mas agora a questão não é essa, a questão é, estas empresas vão poder pagar estes impostos para o futuro? Não vão! Uma boa parte delas. E, portanto, nós vamos ter aqui uma quebra de receita. Ora, onde é que isto nos deixa? Numa situação muito complicada, porque isto vai ter tendência a piorar. Aliás, se for ver, você tem quebras totais de receita que chegam a 14%. Portanto, isto é uma situação preocupante. E como a gente dizia há bocadinho aqui, bom, principal responsável por este disparo da despesa e este descalabro, os custos de layoff. Já percebeu porque é que no início desta conversa, quando nós falámos do novo regime do layoff simplificado, dissemos que o Governo vai alterar o regime. E que o que vai acontecer aqui é uma situação
em que se vai procurar minimizar os custos com o layoff, que são aqueles que têm um peso maior na componente da despesa. Bem, pergunta, isto vai ficar pior? Vai. Isto é uma certeza, escreva isto. Primeiro, porquê? Olha, há cerca de 400 milhões de euros de devoluções de IRS que ainda não foram concretizados e não aparecem nas contas do primeiro semestre. Você dirá, pois, mas é que no ano passado a esmagadora maioria destes reembolsos estavam feitos. Pois estavam. Recorda-se, em abril, quando houve um adiamento do período de início de devoluções, que se falou muito aqui, e o Sr. Secretário de Estado de Falinhas Mansas, número 2, o Mendonça Mendes, veio dizer, não é verdade, mantém-se tudo como habitual em relação ao ano passado. Está aqui a prova. O Governo atrasou o início destas devoluções precisamente para protelar isto no tempo. E, portanto, isto é assim. Você perguntará, também, mas isto depois aparece sempre. Depois aparece, mas o problema é enquanto se puder empurrar com a barriga, que é como quem diz, enquanto o pau vai e vem, folgam as costas, não se apresentam números feios, não se assustam as pessoas, disfarça-se o problema. Mas, durante meses pensou-se que, se calhar a Europa resolve o problema mais cedo e manda para aqui dinheiro mais cedo. Não manda. Isto tudo vai aparecer. E vai aparecer de forma pesada nas contas públicas, o que quer dizer que a gente vai ter que pagar esta brincadeira. Bom, há outro problema. Recorda-se na semana passada, num parecer salveiro de 23 de julho, 23 de julho, o Tribunal de Contas veio dizer que naquela despesa que estava atribuída à pandemia havia uma série de itens que não estavam bem qualificados. Mas o Tribunal de Contas disse que havia cerca de 276 milhões de euros, é este o valor certinho, que não estavam contabilizados. Ora, este valor vai aparecer aqui. Daí o alerta que é feito daqui o alerta que é feito quando se olha para a execução orçamental do primeiro semestre, ou seja, isto tem tendência a piorar. Bom, ponto seguinte, da agenda. Já percebeu porque é que o camarada Mário Centeno se foi embora? Já percebeu ou não percebeu? Recorde-se das vezes que nós alertámos para isso aqui, antes do problema e agora que o problema está declarado. Mário Centeno já sabia que a conjuntura em 2020 ia mudar. E ele já tinha planeado sair. Depois de aparecer a pandemia, ele assustou-se. Aliás, você viu muitas vezes a cara com que ele apareceu em público. Era uma cara de pânico. Ele já sabia que isto ia acontecer. Não ia controlar a situação. E que aquela conversa de milagres nas finanças públicas e de que resolvemos os problemas das contas públicas, aquilo era tudo conversa da treta. Isto, como dizia na escola primária, quando eu era miúdo, isto está tudo colado ao cuspo, percebe? E, portanto, facilmente puxa-se uma folhinha e descobre-se que existe ali um problema grave. Ora, o problema grave é este. Não tínhamos nada o problema das contas públicas resolvido e, mais, Mário Centeno percebeu que ia ser um descalabro e ele não queria ficar mal na fotografia, que é virem dizer assim, olha, afinal você disse que tinha um problema resolvido e agora está à vista. Não está rigorosamente nada resolvido. Bom, ponto seguinte. Nas últimas semanas, reforçaram-se as notícias de que havia problemas, ou melhor, que as vendas de imobiliário feitas pelo Novo Banco cheiravam um esturro. Ontem ficámos a saber que o Novo Banco já enviou para a Procuradoria-Geral da República os elementos de algumas vendas. Mas eu quero chamar-lhe a atenção para a manchete do Jornal Público de hoje. O Jornal Público tem estado na linha da frente da análise destas matérias. Repare aqui. Novo Banco, diz aqui, vendeu 13 mil imóveis a preço de saldo a um fundo sediado nas Ilhas Caimão. O banco vendeu e emprestou o dinheiro a quem comprou. Quem? Não se sabe. O Fundo de Resolução cobriu perdas de centenas de milhões de euros. Bom, eu não sei, não consigo dizer, espero que não seja verdade, que algumas destas vendas não foram feitas com critério. Isto é, que aquilo foi tudo transparente. Que a forma como se analisou a situação e se vendeu os imóveis foi feita de forma correta. Foi isso que se passou? Eu não faço ideia. Não tenho elementos para dizer isto. Os jornais, alguns deles têm estado na linha da frente, às vezes com notícias que não são totalmente fundadas, é verdade, e tem sido injusto em alguns casos para o Novo Banco. Bom, mas isto é uma situação que merece investigação. Portanto, acho muito bem que haja uma cooperação estreita entre o banco e a PGR nesta matéria. E porquê é que eu digo isto? Porque, repare, porque nós temos um incentivo errado. E isto é responsabilidade do Dr. Mário Centeno
e do Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Foram eles que venderam o novo banco da forma como venderam. E eu quero recordar às pessoas que o pior que pode acontecer aqui não é depois começarmos a imputar responsabilidades a este ou aquele, é olhar para a forma como nós planeamos as coisas. E o que é que isto quer dizer? Quando o novo banco foi vendido, eu já lhe expliquei isto aqui várias vezes, mas não custa repetir. Quando o novo banco foi vendido, o que é que se fez? O comprador, que sabia que havia ali muita porcaria no lastro do navio, disse assim: tudo aquilo que acontecer a partir de agora, de problemas que já estão para trás, eu quero uma garantia do Estado de que eu vou ser ressarcido, que é para não estar a comprar gato por lebre. O que é que aconteceu? O Estado deu a tal garantia de 3,9 mil milhões de euros, 3,89 mil milhões de euros, dos quais já foram entregues ao novo banco, ao fundo Lone Star, ao novo banco, 3 mil milhões de euros. E pelos vistos que ele vai mesmo esgotar os 3,89 mil milhões de euros. Bom, qual é o problema daqui? Isto é um incentivo errado. Porque o que é que faz? Como isto tem uma limitação no tempo, o banco está a tentar limitar os problemas que tem no balanço ao período em que pode ir buscar o dinheiro ao fundo. Ou seja, o problema é que falta tempo. E como falta tempo, as coisas vão sendo negociadas a correr. Em condições normais, isto seria feito ao longo dos anos. Em condições normais, isto haveria uma negociação dura, em que provavelmente o banco assumiria uma parte destes prejuízos. Ora bem, não está a acontecer porquê? Porque a ideia é apressar isto o mais depressa possível. Porquê? Porque existe lá atrás uma garantia do contribuinte português, do Estado português, de 3,89 mil milhões de euros. Este é que é o problema. Ora bem, independentemente do que a gente está a fazer agora, percebe? De investigar não sei das quantas, é bom pensar que o modelo de incentivos é que está errado, que é uma coisa que o Jorge Marrão costuma dizer muitas vezes nas análises que faz no Think Tank. Quando o modelo de incentivos está errado e encoraja a fazer aquilo, é isso que nós temos que contestar e perguntar porquê. Porque no futuro não podemos voltar a cometer este erro, percebe? Isto é um problema que sistematicamente acontece em Portugal, por parte do Estado. E, portanto, moral da história, eu não sei o que é que está por trás disto tudo, acho muito bem que a PGR investigue, acho muito bem que haja uma melhor cooperação por parte do banco em relação à Procuradoria. Mas atenção a isto, é bom que a gente aprenda com os erros para não os voltar a cometer. Bom, chegamos ao final do programa de hoje, eu quero agradecer a sua paciência, 5.600 pessoas em direto, quero pedir a estas pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Já agora, só mais um reminder. Não se esqueça, 18h30 vamos ter o Think Tank com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Quanto a nós, amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Obrigado, com licença, e agora desfruto aqui desta belíssima paisagem do mar em Viana do Castelo. Bom dia e até amanhã às 8.